EP, tenho o prazer de receber novamente, né, o Hélio Xavier. Xavier, eu agradeço por ter doado seu tempo para nós, porque o assunto que nós vamos abordar hoje é muito pertinente, né, que é sobre a CNH sem autoescola. Então, seja bem-vindo, mais uma vez eu agradeço. E eu tenho certeza que o tema vai ser muito importante para a comunidade. Com certeza, Mário. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Mário. Obrigado você pela sua oportunidade. A gente está me convidando aqui para a gente esclarecer a população o que será esse novo processo de habilitação. Dúvidas para muitas pessoas. Parabenizar a você, Mário, pelo esse trabalho, por estar trazendo aqui, divulgando, esclarecendo a população. Porque o que eu vejo, uma grande deficiência das nossas imprensas, principalmente da nossa região, que simplesmente, né, eles não levaram a isso, a conhecimento da população. Eu vejo que há um descaso deles na questão dessa minuta do novo processo de habilitação. E falando em minuta, né, esclarece para a comunidade o que vem a ser essa minuta, o prazo dela, como é que funciona, e se alguém quiser participar, como que tem que ter acesso a essa minuta? Ô, Mário, a minuta, na realidade, é uma síntese de todo o processo de mudança de uma resolução. Então, essa minuta, essa consulta pública, ela só pode acontecer diante de resoluções do CONTRAN ou através de portarias do Senatran, né, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, quando há mudanças nas resoluções ou numa portaria, é feita uma minuta, ou seja, é uma síntese do que vai ser mudado, né, o assunto ali, onde que o cidadão ele pode entrar lá pelo site do governo, que é Participa Mais Brasil, né, faz o cadastro dele e ele vai dar a opinião dele. Essa minuta, na realidade, ela não está finalizada, ela ainda está em construção, porque depende dessas opiniões que alguns pontos vão ser mudados, assim como nós vamos colocar aqui. Vou colocar alguns pontos positivos e negativos que tem dentro dessa minuta e que se faz necessário que seja mudado. E com relação a essa minuta, né, porque o povo, como você falou muito bem, já está um alvoroço, não por parte da comunidade, sim por parte dos empresários, no que tange a questão das mudanças, né? Sim. Eu li na reportagem aí que está tendo caso, se ocorra, segundo, né, a federação, eles falaram que vai ter uma demissão muito grande de profissionais por causa dessa flexibilidade na tirar a carteira de motorista. E nós vamos começar pelo primeiro ponto. Qual o ponto que vai mudar? Seria hoje a flexibilidade de tirar a carteira. Eu não preciso de uma autoescola para mim tirar a minha habilitação, certo? Correto. Na realidade, o que flexibiliza é o acesso, vai facilitar o acesso do cidadão hoje, né, a adquirir a habilitação dele. Eu vi algumas matérias, Mário, onde que grandes empresários, donos de empresas aí, estão com frotas de carretas paradas porque eles não têm motoristas profissionais ali. Então, se você analisar, as pessoas antes com 25 anos de idade ali, elas já estavam com uma categoria profissional. Hoje, entre 18 a 25 anos, dificilmente esse cidadão ele está com a primeira carteira dele, devido a essas dificuldades, essas burocracias e essas taxas que foram embutidas. Pra você ter ideia, eu passei agora à noite, nesse instante que está vindo para cá, só de taxa, o cidadão ele paga R$ 1.268,53. E essa taxa seria do governo? Taxa do governo e da autoescola. Eu acho um absurdo, a autoescola te cobra, por exemplo, aqui, olha, DAI, que nesse caso aqui é a LADV, que é a licença de aprendizagem veicular. Aí ela vem embaixo e cobra um expediente de licença de aprendizagem veicular de valor de R$ 50. Vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então eles criam muita taxa, muita forma de tirar. Eu fui instrutor em 2002, onde que eu fico assustado com o número de taxas que se paga dentro da autoescola hoje, né? Para você conseguir uma habilitação. Eu acho um absurdo, tanto por parte da autoescola, quanto também pelo Estado. Porque o Estado hoje ele tem muito menos custo, né? Porque hoje ele não trabalha com papel moeda mais. E ainda as taxas que são cobradas hoje, na época que se emitia através de papel moeda, eram muito mais baratas as taxas. Então hoje o indivíduo ele paga ainda uma taxa de R$ 110,62. Falando em, e a questão da taxa, né? Do governo, o governo cobra a média de R$ 800 de taxa, o resto é tudo autoescola. Tudo autoescola. Na realidade, fica R$ 800 só de taxa do governo. Isto se o cidadão ele passar de primeira. Que se ele não passar... Que é muito difícil, né? Muito difícil. Pra você ter ideia, hoje é um absurdo. O cara faz um curso especializado, que seja MOP, carga de visível, escolar coletivo. Ele
paga o curso, faz a prova na plataforma, depois ele tem que fazer uma prova de aproveitamento. Eu acho justo isso. Mas não é justo que o cidadão vá lá e pague uma taxa ainda de 110,62 de DAI para o governo. O que vai ser, que o governo vai gastar com isso? Nada. Nem emitir o documento mais se emite, nem carteirinha e nem se emite mais o papel moeda para gerar habilitação. O dinheiro, para ter ideia, a clínica psicotécnica, ela cobra hoje R$ 443,70. É à vista ou no Pix? Não existe parcelamento. É outra situação que eu acho que tem que ser trabalhado, eu ainda estou desminuindo a minuta, é a questão dessas clínicas, porque as clínicas estão um absurdo. Então, hoje você paga uma clínica lá para fazer um exame médico psicotécnico, R$ 443,70. Um cidadão hoje que tem a carteira profissional, que ele precisa dela para trabalhar, ele, na renovação da habilitação dele, ele não gasta menos de R$ 870. Então, vamos começar no artigo 10. O artigo 10 fala sobre a questão do tempo. Antigamente você tinha que fazer X horas, hoje você pode fazer aula via o site do governo, não é assim? Sim. Como é que vai funcionar isso? Exato. Até, não vamos dizer antigamente que ainda está, né? A gente tem que esperar essa minuta ainda ser aprovado lá para ela se tornar lei. Então, o que acontece? No dia de hoje, as pessoas ainda têm que fazer 45 horas aulas teórica, tá certo? E mais 20 horas de prática. Então, o que acontece? Com a nova minuta, esse cidadão ele não precisa mais fazer essas 45 horas aula. O que ele pode fazer? Ele pode acessar o site do governo. Lá no site do governo vai ter todos os materiais para ele lá, referente aos 5 módulos que ele tem que estudar, né? Que é legislação, nós temos lá mecânica, primeiros socorros, e, em geral, regra, conduta de circulação. Então, lá no site, ele vai estar tudo para ele lá, como se ele tivesse o livrinho da autoescola. Então vai estar tudo para ele lá. Ele cadastra, ele pode fazer por ele próprio. Se ele tiver essa dificuldade, ele vai poder procurar uma autoescola ou procurar um instrutor autônomo para estar ajudando ele. Agora eu falo com você o seguinte, hoje, nível de concurso, você é uma pessoa concursada, eu já sou concursado também, para uma pessoa passar no concurso hoje, se ele não tiver um profissionais ali, que tem entendimento, um professor lá na frente, onde que vai instruir ele, sobre, de fato, o que ele tem que aprender, o que vai cair na prova lá, ele dificilmente ele vai conseguir passar. E não vai ser diferente. Então, quando eu falo assim, as autoescolas vão acabar, a autoescola não vai acabar. Na realidade, vai se ampliar a concorrência. Inclusive, Mário, dentro da minuta lá, o instrutor ele pode exercer a atividade dele na autoescola e pode dar as aulas dele autônomo. Autônomo. Mas para ele tem que ser credenciado pelo governo? Credenciado. Então, o que o instrutor vai ter que ser feito? Ele vai passar por uma avaliação, além dele fazer o curso, hoje ele vai fazer uma provinha de aproveitamento. O que seria essa prova de aproveitamento? Isso acontece muito nos cursos especializados, que é de carga de visitas, coletivo, escolar. Além dele fazer a prova na instituição e ele ter que tirar os 70% na instituição, ele tem que fazer uma prova junto ao Detran. Então ele vai agendar a prova dele, ou ele nos municípios que tem a UAI, ele vai fazer na UAI, nos municípios que não tem na UAI, ele vai ter que fazer no Ciretran. E isso é a prova elaborada pelo Detran. Então isso vai dar o seguinte, igual eu falo, né? Uma coisa que mudou é a não obrigatoriedade de fazer aula prática. Sim. Você passou na legislação, na prova, você pode ir direto lá fazer exame. Exato. Hoje não, você tem que fazer no mínimo... No mínimo, você tem que fazer 20 horas aula. Então, o que acontece? Essa questão vem um outro ponto importante ali, que o instrutor ele vai ser credenciado lá no Senatran, na Secretaria Nacional de Trânsito. Então, quando você entrar no site e quiser falar assim, olha, eu quero para dentro de Patinga, aqui próximo aqui, você vai conseguir achar o profissional próximo a você, vai saber que aquele profissional, porque hoje nós temos muitos profissionais de internet, o cara não sabe nada de Código de Trânsito Brasileiro, não está sabendo nem o que está falando, e estão hoje na rede aí, propagando, vendendo curso. Vendendo curso. Eu, graças a Deus, eu vendo conhecimento, eu não vendo curso. E os caras estão preocupados em vender curso. Então, hoje não. Hoje você vai entrar no site, você vai verificar e o instrutor tem que estar lá, eles têm que estar lá cadastrado. Se ele não tiver, ele não pode te certificar, ele não pode ser seu instrutor. E a questão da prática, quando vem a prática, essa prática hoje ela é exigida 20 horas aulas. Nessa situação não vai ser necessário mais. Então, o que acontece? O cidadão ele pode fazer no carro próprio ou procurar um instrutor. Ou no carro de terceiros também.
Ele pode ser feito um carro de terceiros. O carro do primo, o carro do amigo. Sim, só que tem que atentar que a questão da legislação. Então, se ele vai pegar o carro do primo do pai, entendeu? Esse carro tem que ser levado para essa pessoa habilitada, que seja o pai, que seja o primo, até o local. Senão já é reprovado. Já é reprovado e vai responder. Inclusive, a pessoa, por entregar o veículo, a pessoa inabilitada. E já aconteceu um caso assim. Aconteceu um caso assim, vou até você tocar na ação, porque, olha só, a moça foi tirar a sua carteira de habilitação. Sim. E ela já foi dirigindo o carro. Ela foi dirigindo da casa dela até o local. Chegou lá, ela foi reprovada, foi multada, o carro foi guinchado. Sim, já teve um caso. Eu vi uma matéria, agora mais recente. Ela fez o exame lá e entrou no carro dela, terminou. Inclusive, parece que ela tinha sido até aprovada. Isso. E aí acabaram caçando. Justamente. Então, quer dizer, com essa possível alteração, vamos dizer assim, vai ficar mais barato. Sim. Por que vai ficar mais barato? Porque você não precisa mais pagar as 20 aulas e nem o aluguel do veículo. Porém, igual eu falo, né? Engloba um estado emocional da pessoa. O fato de você já saber dirigir, você tem seus vícios. Uhum. Na hora que chegar lá, você não vai esquecer esses vícios, você vai errar, você vai ser reprovado. Sim, até porque, Mário, isso vai... fala assim, olha, você pode pegar o seu carro. Eu tenho certeza, quando liberar, as pessoas vão procurar os profissionais, vão procurar um instrutor credenciado. Porque lá, para você passar na prova, existe alguns pontos que tem que ser seguido. Hoje, a avaliação na prova prática, ela é pontos negativos. Então, nós temos lá um ponto negativo, infração leve, 2 pontos negativos, infração média, 3 pontos negativos, infração grave. Aí, a gente fala infração eliminatória. Então, vai ter as infrações eliminatórias, não existe o gravíssimo. Então, vai entrar a gravíssima agora. E aí, quando fala ponto negativo, na prática hoje, no exame de rua hoje, o indivíduo, o cidadão, ele não pode atingir mais de 3 pontos. Se ele atingir mais de 3 pontos, ele é reprovado. E uma falta grave já é reprovado de imediato? Uma grave não, porque é 3 pontos. Mas se ele cometer uma grave e uma leve, ele já vai ser reprovado. Porque tem uma mudança nesse tópico. Aí, nessa mudança, aí não vai ser mais pontos negativo. Vai ser pontuação de 100 pontos. E aí vai tirando o ponto seu. Aí nós vamos ter infração leve, média, grave e gravíssimo. De cada uma delas. Aí vai ter um peso de cada uma delas. E atenção é o seguinte, lendo a minuta lá, você já começa com 100 pontos. 100 pontos. E à medida que você for cometendo as infrações, de acordo com o peso delas, vai reduzindo. Sim, só que na minuta não consta até quanto ponto. Exatamente. Mas está em off lá ainda. É porque está em processo de construção. Então, primeiro ela precisa passar. Para depois fazer, estipula... aí já começa a estipular, já vai trabalhar, nós falamos a Câmara Temática, então vai se reunir e discutir o que tem que ser exigido ali. Então essa pontuação a nível começa com 100 pontos, mas ainda está para trabalhar o que nós vamos cobrar nisso, que as pessoas vão ser reprovadas. Meu filho mesmo entrou na autoescola agora recente. Quando ele chegou em casa, que eu fui conversar com ele sobre as aulas, eu fiquei assustado. Porque hoje as autoescolas, infelizmente, estão vendendo curso, não estão vendendo conhecimento. Ele chegou lá, eu fiquei assustado. Até marquei com ele que eu vou dar umas aulas para ele em casa, para ele ir para a próxima banca. Então, para o cidadão voltar agora, ele demora 3 meses. Só que ele tem 12 meses do processo teórico até a prática. Se dentro de 12 meses, vamos supor, meu menino vai lá agora, consegue, passa 3 meses depois agora, já vai fazer, ele vai e faz a legislação. Passou, vai para a prática. Então ele vai lá para a rua, vai na prática, até que ele faz a prática mais 3 meses. Então foi 6 meses. Fora um mês atrás de conclusão do curso, 6 meses, 7 meses. Reprovado. Se ele demorar mais 3 meses por causa da banca, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a pauta, vai começar o processo do zero, reiniciar tudo do zero. Na minuta agora não tem limite mesmo. Agora não tem limite. Agora não tem. Então, esse limite ele só vai se encerrar se você quiser mesmo. Agora, a pauta, a validade dela, ela é indeterminada. Quer dizer, é uma forma interessante, igual eu falo, com essa minuta, igual você falou, vamos falar dos lados, os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos começar pelos pontos negativos aí, na sua concepção. Olha, começando para a questão da não exigência de pelo menos um mínimo de aula prático. Eu acho que tem que ter, entendeu? Eu acho que ele tem que ter uma exigência dessa aí, porque
Isso aí, para mim, é um ponto negativo que eu vejo ali. Então, eles têm que colocar. Outro, as ordens de etapa. As ordens de etapa colocaram lá. Hoje, como é que funciona? Você tem que fazer o exame médico, psicotécnico, depois você faz o teórico, depois você faz o prático. Com a nova minuta, não. Você pode começar a fazer teoria. Só mesmo começar pela legislação, pela teoria. Não precisa mais fazer um exame médico, psicotécnico primeiro. Então, eu acho que peca, nesse ponto, é um outro ponto que peca. E o outro ponto que peca é a pessoa não ter uma carga horária de fazer no mínimo de direção. Certo? Eu acho que deveria ter no mínimo de direção. Até porque isso não vai onerar muito o cidadão. Por quê, Mário? Com a ampla concorrência, dificilmente eu sou um instrutor autônomo. Então eu coloco o meu valor que eu quiser ali. Eu posso pegar a pessoa por ele me procurar. Não, eu vou te dar a aula, não vou te cobrar o aluguel do veículo. Eu estou no veículo, posso fazer no veículo dela e ela não vai pagar o aluguel. Entendeu? Só vai contratar o instrutor. Acontece que agora ela tem um mercado cheio que ela pode escolher os instrutores para ela. Então, aquele que dá o melhor valor para ela e qualidade também, a pessoa vai escolher. Porque a questão também é o seguinte, vamos supor, igual você falou, se o menino está começando aí, né? Sim. É exigido por lei, pelas normas, no mínimo 20 aulas. 20 aulas, prático. Mas, de repente, o seu menino consegue com 5 já está bem. Exatamente. Mas ele é obrigado a pagar as 20. Exatamente, ele é obrigado a pagar as 20. Enquanto tem outros que têm dificuldade até com 20. Exato. Tem que pagar mais. Então, se tirasse esse mínimo 20, deixasse o mínimo 1, 2, eu acho 5. Isso. Né? Eu acho que mínimo pode. 5. Sabe por que pode ser porque mais? Porque aí eu tenho opções. Porque quando eu coloco a pessoa que ela tem que pagar 20 aulas, aí vem a aula delas aqui, pra você ter ideia. O LADV dela aqui, que ela vai pagar de licença de aprendizagem veicular, R$ 82,97 mais R$50. Então só aqui ela tem R$ 132,97 custos. Mas o que acontece? Voltando a essa questão. Então, quando ele coloca no mínimo ali para eles ali 5 aulas para ele fazer, se ele coloca no mínimo 5 aulas ali para o cidadão fazer, esse cidadão ele não vai ter necessariamente essa licença mais de pagar licença de aprendizagem. Tem que tentar também que quando ele contrata o instrutor ali, e eu vou te dar aula no seu carro, você já está livre do aluguel. Você não vai pagar o aluguel. Entendeu? Você vai pagar o instrutor. E tem um instrutor que se você contratou o instrutor para te dar aula da parte teórica, na prática, aquele instrutor ele vai trabalhar para você ali, ele vai te fazer um preço melhor, ou às vezes nem te cobra nada, né? O LDV e a taxa também, que eles falam que é do boletim resumo, fora essa taxa, tem a taxa ainda, que é do DAI, é de 110,62. Então é um valor padrão dentro do estado de Minas Gerais. Então, essas taxas de 110,62 mais 82,97, que é do Estado. Então, um aluno, se ele passar de primeira, né, ele sai para a autoescola, uma média de R$ 1.700. Não. Com esse desconto que eu estou aqui... Tirando as taxas. Não, tirando as taxas. Tirando as taxas do governo. Colocando as taxas, vai R$ 2.063. Então, porque é uma promoção isso aí, né? Isso. A R$ 2.500. Então, o aluno teria uma economia, vamos colocar aí de uns R$1.000 aproximadamente. Daí para cima, Mário, agora. Porque, na realidade, o que ele vai fazer? É claro que, como a minuta ainda não descreveu como vai ser feito, com certeza, se a secretaria, se o Senatran está assumindo isso, com certeza essa LADV também ela vai sair um pouco do poder do Estado. Então a gente já sai dessa conta também, que é pagar essas LADV, que o Estado vem cobrando, que é um absurdo. Né? Que na realidade isso te cobra R$ 82,97, a autoescola vai lá e te cobra mais um expediente dela de R$50. Para o outro agravante. Só o livrinho do meu menino eu paguei para ele, eu paguei na autoescola, eu paguei R$120. R$120. A instituição, Mário, quando eu fiz um orçamento, até na São José, com a gráfica de lá de São Paulo, eles me vendem cada livrinho. Hoje sai para mim em torno de R$4 a R$5. R$4 a R$5. Interessante. E a venda deles sai a R$120 um livrinho. Usar uma palavrinha que eu usei no começo, você até concordou com ela, seria um monopólio hoje. Um monopólio. Então, essa hoje questão da autoescola. Exatamente. A gente tem um grande problema. Eu até vi que você falou do ministro lá do transporte, que é o Renan Filho, onde que ele falou do monopólio, fala dessas reservas de mercado, é o que vem acontecendo hoje.
O que acontece com a reserva de mercado? Foi criado hoje, se você quiser dar um curso especializado, você não consegue montar a sua instituição. Por quê? Não existe portaria, o Detran não libera mais para você fazer isso. Exemplo, eu sou instrutor de curso especializado, mas eu não consigo se eu não vincular a uma plataforma ou instituição já credenciado. Entendeu? Só consegue diretamente com eles. Fora disso. Quer ver outra situação? O instrutor de trânsito, ele só vai ser instrutor de trânsito se ele vincular uma autoescola. Se ele não tiver dentro da autoescola, ele não pega a carteirinha dele. A única coisa que eu, instrutor de trânsito, carrego é o meu certificado lá que eu formei. E para ele vincular essa autoescola, o que precisa? Ele vai ter que trabalhar na autoescola. Na autoescola. Quer dizer, vai ser um servidor da autoescola. Da autoescola. Outra coisa que ele falou também, com relação ao monopólio, a questão de reserva de mercado, eu quero montar uma autoescola. Um exemplo. Eu tenho que ter, no mínimo, condições de ter 6 veículos. Isso ele falando. Exato. Poxa, eu estou começando agora, como é que eu vou montar com 6 veículos? Não posso começar com 1? Não, tem que ser no mínimo 6. Aí ele falou que é uma forma de... É a reserva de mercado que a gente fala. Que você entra. É a reserva de mercado. Onde que criam leis, criam um dispositivo para dificultar as concorrências. Então é onde que ele fala da reserva de mercado, né? E é onde que ele fala da questão também do monopólio. Então essa reserva, isso é uma reserva de mercado. Isso vai impedir que você faça. Quer ver uma situação? Eu vou lá, pago o cara, porque para mim ser um instrutor especializado, como eu sou de veículo de emergência hoje, eu tenho que fazer o curso de instrutor. Além do curso de instrutor, eu tenho que fazer um curso especializado. Após eu fazer um curso especializado, eu tenho que fazer um curso especializado de veículo de emergência. Se eu quiser agora fazer o do MOP, eu tenho que ir lá e fazer um curso separado para o MOP. Entendeu? De instrutor especializado. Então, o que acontece? Isso é a forma deles fazerem. Eles criaram, vão criando as leis, né, lá em cima, criam leis para dificultar a concorrência. Para dificultar. Para você ter ideia, o instrutor não pode. Você vai lá, forma, paga caro, passa a vida toda, e quando chega, você vai pegar o seu certificado, você só consegue ser instrutor de verdade se você vincular a autoescola. Se você não for, você não é instrutor. Ah, não, o cara pode dar treinamento, pode dar palestra. Não, porque pode. Qualquer um que for lá pegar o Código Trânsito Brasileiro aqui, estudar ele, vai poder dar palestra, treinamento. Mas o que as instituições querem, as empresas querem hoje, quando você contrata alguém para dar um treinamento para você ali, é que ele tenha a certificação, que ele realmente seja reconhecido pela instituição, né? Pelo conselho dele, que a gente não tem o conselho, mas é o Detran. Então ele tem o reconhecimento do Detran? Não tem. Como é que ele vai carimbar, assinar o seu certificado? Se ele não tem um registro junto ao Detran. Com relação a esse tópico que você está abordando aí, a Minuta reza alguma coisa sobre isso? Para flexibilizar isso aí? Existe sim. Inclusive. Vai ter essa alteração? Vai ter alteração, porque o instrutor vai agora. Ele vai poder ser autônomo, ele vai poder ser autônomo, ele vai credenciar junto lá na Senetran, tá? Então ele vai credenciar lá na Senetran, ele vai credenciar e ele vai poder dar os cursos livres. Então, esse autônomo, por exemplo, até o mercado de trabalho pode ampliar, porque ele vai poder fazer a sua clientela. Ele vai ampliar, o instrutor ele vai ser mais valorizado. Isso. Infelizmente, é uma classe que não é valorizada. Paga mal o instrutor quando paga. Quando paga. Infelizmente. Entendeu? Se diz pagar um piso salarial para os caras, mais comissão. Pelo menos no período que eu trabalhei, eu recebia mal o meu piso. Mal. Entendeu? Que hoje deve ser o que eles devem receber? No máximo um salário comercial, mais comissão, mas não é repassado comissão. Eu não ganhava minha comissão. Eu era obrigado a assinar. Se eu não faço isso, Mário, não tenho outra opção, hein? Eu preciso trabalhar como instrutor, o cara precisa trabalhar como instrutor. Se ele não aceitar, entendeu? Ele descarta. Já descarta ele. E você acha que quando ele sai de uma autoescola, determinada autoescola aqui, e for para outra, o nome dele já está lá. Já está rodando, então ele não tem emprego. Com essa situação agora, é a valorização também desse profissional. Então esse profissional, agora, tem uma outra situação, um ponto importante que eu achei na minuta. O instrutor de trânsito, ele 60 dias, se ele cometer alguma infração gravíssima, se ele tiver alguma infração grave dentro de 60 dias, ele está suspenso. Ótimo, tem que ser, ué. Ele tem que ser exemplo. A gente roda dentro aqui da nossa cidade de Patinga, aqui no Vale do Aço, é um absurdo, cara. Eu trabalhava no SAMU, eu estava ali na Avenida Minas Gerais, quando eu, Minas Gerais, sirene ligado, o cara da autoescola não dava passagem de jeito nenhum. Eu tive que sair na direita dele.
Com espaço para ele dar passagem, eu forçando, não, passei. Quando eu fui observar, o cara tava com a camisa de autoescola e tudo. Aí esse denigra a imagem da instituição. Denigra a imagem da instituição. Aí eu tenho um lei fabriciano, rapaz, eu fiquei assustado de ver o cara, porque eu sou filho do dono da autoescola, mas o cara tava lá de brinquinho, boné virado para trás, dirige o carro com o banco abaixado. O cara não anda com o cinto de segurança. Mas muitas vezes o próprio dono da autoescola não tem conhecimento. Não tem. Mas a empresa dele que vai ser denegrida a imagem. A empresa vai ser denegrida a imagem. Tomar uma punição, agora, né? eu vejo o seguinte, mano, eu acho que a minuta ela tem que trabalhar também na questão da formação do instrutor. A formação do instrutor hoje, a qualidade de ensino está muito precária. Pelo que você vê hoje, você tem ideia, essa semana mesmo eu saí do plantão de 7 da manhã, descendo ferroviários ali, o carro da autoescola só saiu da esquerda e veio para a direita de uma vez, me fechando. Eu segurei a moto, passei, olhei, era aluna. Aí só olhei para o instrutor e falei assim, ô instrutor, tem que explicar certo, ajuda aí, né? Então assim, ou seja, há uma precariedade. Até porque, eu te falo com você, eu sou instrutor, tenho formação também para dar curso para instrutor de trânsito. No dia que eu fui participar de uma instituição, na formação de instrutor de trânsito, para mim tem que cair por terra essa formação de instrutor EAD. Instrutor de trânsito tem que estar lá presencialmente. Quando eu fiz meu curso de instrutor, eu fui para a Centec em Belo Horizonte, uma das maiores escolas, instituição de formação de instrutor no Brasil. Entendeu? Lá eu aprendi de verdade. E lá a gente saía para a rua ali em Belo Horizonte ali, para entender, para compreender. Tinha um engenheiro lá de tráfego, o cara era muito bom. Entendeu? Engenheiro de trânsito que deu aula pra gente, então ele levava a gente pra rua, pra gente vivenciar a situação. Que é a praticidade, né? Exato, fazer um estudo ali, um caso de estudo ali. E aí acontece, eu vejo precariedade. Quando eu estava lá nessa instituição, eu assustei, porque quando eu abri a tela, o que tinha de informação de instrutor não era brincadeira, só que só estava em casa, um sem camisa, outro no ambiente de trabalho. Pra você ter ideia, tinha uma policial civil fazendo e trabalhando. E fazendo curso, formação do instrutor, tudo bem. Essa formação do aluno aqui pode ser feita assim remoto, pode ser feita EAD, entendeu? Mas a questão do instrutor, que é o cara que é o multiplicador, eu acho que falta ser presencial. Eu saía daqui, Mário, meia-noite, chegava na rodoviária de Belo Horizonte 5 da manhã. Era a época que tinha táxi que era um roubo, né? A gente não aguentava pagar. Eu tinha que pagar meu curso, o curso era muito caro. Eu saía a pé até a Savassi. Aí tinha o sábado, eu ficava sábado e domingo. Foram vários finais de semana, foram mais ou menos 2, 3 meses, só de finais de semana eu frequentando lá, fazendo meu curso. E aí acontece, aí tinha que escolher, sábado eu comia, domingo não. Se eu não comia no sábado, no domingo eu ia alimentar, para conseguir pagar o curso. E foi suado, entendeu? Aprendi. O que eu tenho de conhecimento hoje, graças a Deus, entendeu? Começou lá na Centec. Hoje, graças a Deus, eu acho que foi um ponto, é necessário, é importante que todas as vezes, né, não a forma da gente agradecer, mas as pessoas têm que ter conhecimento de quem está passando informação para ela ali. A gente vê muitos que se dizem conhecedor, instrutor na rede social e no Instagram, em várias áreas. Em várias áreas. Eu tinha uma pessoa que falava assim, ela era coach em concurso. Quando eu fui buscar, ela nunca passou em concurso. Como é que a pessoa pode ser coach em concurso e nunca passou? Então, assim, hoje eu tenho minha formação de instrutor de 2002. Além dos meus cursos de instrutor especializado, eu ainda agora formei em pós-graduado em gestão, educação e mobilidade de trânsito. Estou terminando meu direito de trânsito. Então, assim, e venho estudando todo o tempo. Amor da legislação, eu compro meus livros, tenho feito, ou seja, a pessoa, aquilo que eu falo, quem não estuda vira material de estudo. Por isso que muitos hoje apanham na internet ali, porque não sabem nem o que está falando, ensina as pessoas errado. A questão dessa minuta, além do curso teórico, as aulas do curso teórico, que a gente está falando lá. Então, ou seja, ela, o que é hoje? Hoje é exigido 45. Então, presencialmente vai ser presencial ou EAD, correto? Então, ela não precisa fazer mais. Nas aulas práticas, seriam 20 horas. Então, está eliminado essas 20 horas. Então, ele não tem limite mais de horas. Mas aquele ponto que eu falo com você negativo, eu acho que tem que ter, no mínimo, uma hora ali exigido. Os exames teóricos continua a ser presencial no Detran, né? Vai ser híbrido ou remoto. Então ele vai continuar da mesma forma. O que é os exames do Detran hoje? É uma coisa boa que aconteceu. Tiraram do Ciretran, da delegacia. Então hoje você marca a sua prova, você faz ela lá na UAI. Correto? Então sim, foi a melhor coisa que aconteceu.
o prazo do processo que nós tínhamos de 12 meses, agora ela não tem mais. Isso é um ganho enorme para o cidadão que rala. Imagine só, você perde sua pauta, você tem que fazer um exame médico, psicotécnico, tudo novamente. Do zero. Do zero, entendeu? Outro ponto é as ordens de etapa. Uma coisa que eu não concordo, que hoje, como é que funciona? Exame médico, psicotécnico, legislação de trânsito, depois a teoria, depois a prática. Aí, com esse processo agora não, você já começa, inverteu. Só que eu acho que isso é um ponto extremamente tem que ser mudado. Mas você pode, igual, por exemplo, igual no seu caso, né, você conseguiu ter acesso ao sistema. Sim. Mas se tiver acesso, é botar as observações ali. Exatamente. Inclusive, eu fiz uma síntese para mim colocando lá. Né? Eu ainda não tive. Mas, de qualquer forma, qualquer cidadão, ele pode opinar dentro do Código de Trânsito Brasileiro, dentro de resoluções. E essa opinião aí, igual eu falei, né? Vou opinar, vou só frisar. Eu gostei da minuta, eu não gostei. Não é assim. Você vai ler cada tópico e vai opinar em cada tópico. E cada igual nesse caso, esse tópico que você citou, né? Que antes hoje, atualmente, você faz o psicotécnico, faz os exames primeiro. Com essa minuta vai ser praticamente o oposto. Você chegava ali e você fala, com relação a isso eu discordo por esse motivo, tinha que ser feito dessa e dessa maneira. Então, é até ensinar o pessoal como acessar essa minuta e como participar dela, porque o prazo dela, salvo engano, acho que é 30 dias, não é isso? Eu acho que até dia 3/11 agora. Mas agora, olhando pela Senetran, nós temos hoje são 34,2 milhões de pessoas habilitadas, de pessoas proprietárias de motocicletas e motonetas no país. Considerando esse número, entendeu o Senatran que 17,5 milhões de pessoas estão dirigindo sem habilitação. Então, quando a Patrícia falou, o poeta falou dos 20 milhões, não é os 20 milhões. Na realidade, é baseado em cima de 34 milhões de proprietários de motocicleta, mas 17,5 milhões de proprietários de motocicleta que não conduz. Isso foi mencionado pelo ministro. Mas eu te falo que você é outra, Mário. Ultrapassa 20 milhões. Não, olha só, o ministro falou o seguinte, ele citou número, ele falou o seguinte, ele falou assim, muitas pessoas têm a sua motocicleta. Então, embasado, se tem 1.000 pessoas que têm motocicleta, ele tem motocicleta para quê? Para utilizá-la. Exatamente. Então, a gente tem no mínimo 1.000 pessoas habilitadas. Exatamente. E não tem. Não tem. E por não ser habilitado, o índice de acidente é muito grande. Sim. Ele sendo habilitado, pode, entre aspas, reduzir o índice de acidente. Exatamente. Então, com essa flexibilidade de tirar a carteira, ele fica mais barato. Tem gente que mora na roça, usa a moto para ir lá na cidade comprar ração, alguma coisa, e não tem condições de tirar a carteira. É aí que nós vamos entrar nesse ponto. Por exemplo, quando você falou dessas pessoas inabilitadas hoje, que seja o maior causador de sinistro, né? A gente não usa mais aquele termo acidente, na verdade, hoje se usa sinistro. Então, se a gente pegar o número de pessoas hoje da motocicleta, a gente observa hoje as pessoas que conduzem a motocicleta, principalmente os jovens aí, os entregadores. Então, são a maioria. Você vê a forma da condução dele ali, você pode ter certeza. É pessoa que não tem conhecimento da legislação de trânsito, não teve conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. E comete as infrações porque ele não teve essa oportunidade, não teve acesso a essas informações. Então, é aquilo que você falou. Quando ele passar a ter esse acesso, ele ter uma formação lá dentro, ele se habilitar, ele vai entender que existe lei, que existe regra. Né? E é aquilo que eu falo. Qualquer pessoa, ou seja, o motociclista, nós temos ali 17 milhões e meio. Só que não é 17 milhões e meio. Porque nós temos a cifra negra. Quando você falou que aqueles que trabalham com a motocicleta para ir para a roça e tudo, ele não entra na estatística. Quando você pega as pessoas, donos de veículos, por exemplo, tem vários veículos também aí, que estão dirigindo, que as pessoas estão conduzindo, o habilitado não é só o que tem a carteira. O habilitado que tem condições de dirigir, inclusive eu está no artigo 162 do nosso código aqui, as pessoas têm que estar habilitado também. Por exemplo, a pessoa que conduz um veículo escolar e ele não tem o curso especializado de veículo escolar, ele é inabilitado para ele. Então ele não entra na estatística. Para você ter ideia, eu tenho prova para você. A gente sai aqui numa pesquisa aqui, leva você dentro de uma prefeitura dessa aqui, que os motoristas nenhum tem escolar.
É o que nós falamos, né, na entrevista passada. Sim. Sobre esse ponto. Exato. Nem eles não lá. são habilitados para aquele veículo. Então, isso também tem que entrar na estatística. Então, por isso que eu te falo com você, pode se ultrapassar dos 20 milhões. Porque eles não é habilitado para aquele veículo ali. Entendeu? E assim, então, eu não vejo interesse nenhum das empresas aqui da região sobre o assunto. E o meu próximo entrevistado vai ser o Melks, até te conhece. O Melks. Vamos falar sobre o caos no trânsito de Patinga. Excelente profissional da área aí, o Melks tem um bom entendimento, entendeu? Excelente profissional aí da área. E aquilo que eu falo com você, Mário, é complicado hoje. Então, quando a gente fala nessa questão, a parte da educação de trânsito, ela está deixando muito a desejar. E nós, hoje, nós temos que ser exemplo. Eu, como instrutor, tenho que ser exemplo. A polícia militar, a autoridade, ela tem que ser exemplo ali. E aí a deficiência, quando as pessoas acham que, olha, com essa nova resolução, com essa nova minuta, vai se aumentar o índice de trânsito, vai se aumentar as infrações, elas estão equivocadas. Por que vai aumentar? E nós só precisamos, por causa que vai acabar. Entendiam eles que acabaria a autoescola. Não acaba a autoescola. Na realidade, pô, eu não utilizo a autoescola e passei, eu estou habilitado. Exato. Né? Isso vai ampliar, sabe o quê? O acesso às pessoas a ter o conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu? Hoje ficou muito restrito. Você só conhece ele lá dentro da autoescola e pronto, ficou muito restrito. Eu acho, na minha concepção, eles tinham que implantar isso na grade curricular. Lá no prezinho, começa lá no prezinho. Na grade curricular. Existe a lei. É isso que tem que ser feito. É aonde que o ponto que eu quero chegar com você. Quando eu falei da Polícia Militar, a gente entrou nesse assunto, é um assunto bem abrangente. Enquanto não basta só mudar as leis e aplicar essas minutas. Então, é aquilo que eu falo novamente, já falei com você aqui, tem que se aplicar os 3 S. Educação, esforço legal e engenharia de trânsito. Então, quando a gente fala da educação, está dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Começou pela 9.503, veio agora 14.599 a reformulação dela, onde que a 76, no artigo 76 dele aqui, do Código de Trânsito Brasileiro, fala que é obrigatório as escolas ter a educação no trânsito. Então tá na 76. Olha o que o artigo 76 fala. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola, nas escolas de 1º e 2º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, Educação, União dos Estados, Distrito Federal e Município, nas respectivas áreas de atuação. Entendeu? Então, ela é obrigatório hoje ter. Então falta um esforço legal nisso ali, dos nossos políticos. E quando eu falo também da educação, o trânsito só vai melhorar com esforço legal, as autoridades, elas serem exemplo. Você sabia que aqui não tem, a informação chegou para mim, não tem um engenheiro de trânsito? Não tem. Que se você procurar no Vale do Aço, você não acha. Não tem um engenheiro de trânsito. Aí você vê o cara ali, ele vai lá, cria rotatória, ele não sabe nem o que ele está criando. Ele coloca uma placa parada obrigatória, não sabe nem o que está fazendo. O meu sogro ganhou uma multa mais recente no centro de Fabriciano, e o agente de trânsito colocou lá que ele adentrou na rua, era a Rua Angélica, onde que ele entrou na contramão de direção, onde que tinha sinalização RB13. O agente de trânsito não sabia nem o que estava escrevendo lá. Eu fiz o recurso e ganhei o recurso. Porque lá não existe a RB13, lá existia somente uma sinalização RB14, mal sinalizada, mal posicionada ainda. Onde que o condutor não consegue visualizar. Então, ou seja, não existia nenhuma sinalização no local, ele colocou como se tivesse. Não sabendo ele que nós temos um Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tanto que seja o agente de trânsito quanto a polícia, ele tem que seguir aquilo que o manual manda. Né? Então, o que o manual manda. Então, no campo de observação, ele descreveu algo que foi nulo. Então, é um ato administrativo. Ele teve que ser nulo, por um erro do agente. Mas esse erro aconteceu por quê? Má formação, às vezes, do profissional agente. Olha, a atribuição, nesse caso aqui, antes a gente tinha um convênio. A prefeitura tinha que ter um convênio com a Polícia Militar para eles aplicar certas penalidades. Então, muitas das penalidades que tem dentro do Código de Trânsito Brasileiro cabe ao policial militar também. Porque não é a responsabilidade também de manter a ordem. Então, imagine só o policial sentado na viatura dele vendo um cara avançar o sinal vermelho. Então, isso é gravíssimo. Então, o policial ele tem essa autonomia. Hoje não se atribui mais ao policial ele sair, pegar os carros estacionados, local proibido ali e sair multando.
Não é atribuído a ele a isso. Então, isso é o agente de trânsito. Ele pode contactar com o agente de trânsito, pedir ele lá e fazer essa multa. Pode ir lá advertir o condutor. Entendeu? Então isso tem que sair um pouco realmente essa sobrecarga, essa carga nas costas do policial militar. Mas ele tem a responsabilidade dele também na questão de fiscalização. Isso também é responsabilidade dele, até porque ele representa o Estado. Porque o pessoal está tão acostumado a ver só a PM agindo, né? Sim, sim. Aí ele acha que quando chega o agente de trânsito, acha que não tem autonomia para fazer. Tem, o agente de trânsito. Aí gera o quê? Um conflito ali, uma celeuma, uma atrito. Só você ter ideia, o policial ele tem autonomia de multar na via. Né? Ele tem essa autonomia. Então vai depender do momento, da situação ali. Você tem ideia? O Márcio Cunha, vamos dar um exemplo do estacionamento do Márcio Cunha. Ou do Coelho Diniz. O policial militar pode multar lá dentro? Não, não pode. Ele vai multar lá dentro? Não. Por quê? Isso é atribuição de quem? Do agente de trânsito. O agente de trânsito pode multar? Pode. Ele vai poder ir lá e multar. Acionou a polícia, está errado? Ela vai acionar o agente de trânsito, a gente vai elaborar a multa lá. Mas na questão que é manter a segurança, a fluidez hoje, também é de responsabilidade da polícia. Perfeito. Deixa eu falar o seguinte, nós estamos esclarecendo o que é minuto, que é importante. Agora, minha opinião. Então a gente fala uma coisa que é a minuta, que é o que está escrito lá. Justo. A gente discutiu o que é o Código de Trânsito Brasileiro, uma coisa está escrita. Então não é a minha opinião, a sua. Isso. Agora, a minha opinião. Na minha opinião, eu acho que a coisa melhor que vai acontecer vai ser essa situação. É tirar isso, abrangir, tirar essa carga. Essa autonomia total, né? Essa carga financeira das costas do cidadão. Porque é o cidadão que no final paga, que está pagando isso. Imagina um pai de família que ganha hoje aí um salário comercial, porque a maioria hoje, dentro da nossa região, vamos colocar o cara que ganha R$2.500, pagando, falando alto. Que aqui hoje o salário é bem na região do Vale do Aço, vocês pagam R$1.800 a R$2.300. Então, imagine só, um pai de família ganha R$2.300 no mês, tem que pagar água, tem custo com a família e tudo. Ele não vai conseguir ter um acesso à habilitação com custo de habilitação com promoção saindo aqui R$2.063. Isso é um absurdo. Vai flexibilizar, vai dar mais uma opção para o futuro, né? Sim. Condutor aí, de escolher. Mas ele pode escolher, não, eu quero fazer tudo pela autoescola, é um direito dele. Mas ele tem outra opção, se quiser fazer particular, se quiser fazer sentadinho na sua casa, pela internet. E o que tem que entender... Flexibilizar. Flexibilizar. O que o cidadão tem que entender é a ampliação também no mercado. Oportunidades a outras pessoas, os profissionais que estão lá, oportunidades a outros também que pode se inserir. Faz um curso de instrutor e vai ser instrutor. Né? Isso é uma oportunidade também no mercado. Para você ter ideia, igual eu te falei, o instrutor hoje só vinculado com a carteirinha, que isso é um cúmulo absurdo. Então, vamos ter uma flexibilização, ele vai poder exercer a atividade dele livre, tranquilo, desde que ele atende todos os requisitos. Justamente. Um deles você tem ideia, 60 dias, dentro dos últimos 60 dias, se ele tiver uma infração gravíssima, ele já está suspenso. E é uma forma do profissional ser mais valorizado. Né? Mais valorizado. Então, o instrutor ele vai ser mais valorizado. Ele não precisa desvincular da autoescola. Se ele quiser, ele pode dar na autoescola, pode seguir a vida dele autônomo. Ou pode até aumentar a comissãozinha dele atrás, o cliente para nós vai ter uma comissão maior. É aí que vem essa situação de valorização do profissional. Porque as autoescolas não vai querer perder o instrutor ali. Sabe que ele tem essa condições de trabalhar autônomo lá, complementar a renda dele, paga-se melhor o cara que ele não precisa mais de complementar a renda dele lá. Não é pagar o melhor, vai pagar o que é digno para eles, justamente. Porque eles hoje não passam. Infelizmente, é uma classe desvalorizada. E falo com você, muitos instrutores dentro de autoescola estão tendo entendimento que eles vão perder o emprego. E na realidade não é perder o emprego. E tem outra situação, para você ter ideia. Eu vi na minuta lá que é os cursos especializados, que são, por exemplo, veículo de emergência, são 50 horas, a carga agora vai para 80 horas. E aí, eles vão, na minuta também, vai ter essa flexibilização para que a gente possa dar treinamentos, capacitação dos cursos especializados, sem precisar de vincular a uma outra plataforma ou instituição. Hoje eu tenho que pagar uma plataforma. Eu pago uma plataforma. Se eu não pagar a plataforma, eu não consigo certificar a plataforma certificadora. Entendeu? E dessa forma, com essa nova minuta, vai se abranger muito. O instrutor hoje vai poder dar uma capacitação, um treinamento, uma palestra, ele vai poder... inclusive, tem uma mudança na minuta que vai ser na categoria CDE. Então, o que é? Hoje, somente as autoescolas podem dar nessa categoria CDE. Não, se eu sou instrutor autônomo, eu não vou poder dar CDE.
Então eu tenho que estar vinculado à autoescola. Mas não vai ser somente a autoescola mais. As entidades também vão poder dar o curso, vai poder dar a prática para seus entes ali. Entendeu? Entendi. Então ele vai poder dar esse treinamento ali. Então tá, Xavier, eu agradeço aí pelo esclarecimento. Foi muito bom, né? Sim. A gente rever novamente aqui. E espero, né, que o povo acorde, participe, porque vai ser muito bom para a comunidade. Com certeza. E eu pretendo, né, vou convidar alguns conhecidos da área da autoescola, são empresários da autoescola, se eles queiram sentar aqui para a gente bater um papo. Vamos ver o outro lado da moeda, né? Exato. Porque aqui nós estamos debatendo a minuta. A minuta. Ninguém aqui é contra, né, os empresários do ramo de autoescola. Nós estamos levando informação para a comunidade sobre o que é essa minuta. Exatamente. Os pontos positivos, os pontos negativos, né? Nada contra os empresários, porque são empreendedores, geram emprego, geram renda, né? Mas vai ter uma outra vertente para que a pessoa possa tirar sua carteira. Exatamente. O que foi colocado aqui são os pontos que já está escrito lá na minuta lá. É aquilo que você disse. A gente, aquele que discorda ou concorda, vai lá e faz sua votação. Tem um campo de observação. Justamente. Vamos colocar lá, né? Muito obrigado. Lembrando ainda que eu cheguei e tentei fazer lá, apesar que eu tentei fazer e não consegui. De novo, mas meus agradecimentos a você, Mário. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, tá? Essa informação é importante para a população, tá? E te falo que você é a primeira imprensa hoje que trabalha hoje nessa informação para a população. Porque esse é o objetivo, né? Eu criei esse projeto com esse objetivo. Levar a informação para a comunidade em todas as áreas. Sim. Porque apesar de termos aí o avanço da tecnologia, que é a internet, mas nem sempre a pessoa acessa algo que vai acrescentar para ele. Exato. Não tem nada contra você acessar lá um vídeo, assistir um filme, mas de vez em quando trazer informações, porque senão a gente pode pecar por falta de conhecimento. Não é isso? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe aí.